Você tem medo de cirurgia? Fica ansioso, nervoso? Nós vamos resolver o teu problema hoje porque o tema de hoje em A Intisicada é hipnodontia, um protocolo de hipnose em cirurgias. Não perca! Estamos hoje com os nossos convidados, vocês vão amar o assunto de hoje, aqui com o Dr. Daniel Lacerda, Daniel Caetano Lacerda, cirurgião implantodontista com mais de 2.000 implantes realizados. E o Giovanni Nogueira, 12 anos de Polícia Militar, 12 anos, bacharel em Teologia, hipnoterapeuta e coaching IBC. Gente, muito obrigada por terem aceitado o nosso convite. Eu que agradeço. Eu agradeço o convite, Gente, o assunto é muito bacana, eu fiquei surpresa até, porque é um protocolo novo, né? Hipnose para cirurgia. Isso é. Eu gostaria, eu não sei quem que vai começar contando como é que começou isso, quem teve a ideia, se tem funcionado, vamos embora. Quem quer começar foi o Daniel. Pois então, Daniel. Esse é um método que nós criamos para facilitar o atendimento odontológico, né? Então, hoje não, sempre a odontologia foi vista com muito medo, né? Com muita ansiedade, da agulha, do motorzinho, da arrancar dente. Então, isso gera uma expectativa ruim do paciente, né? Que é a ansiedade. E muitas vezes o paciente deixa de ir ao consultório por medo. Por medo. E deixa de ter a qualidade de vida, que é o mais importante. Então, a pessoa está com um sorriso feio, deixa de sorrir, fica mais introvertida, a pessoa deixa de frequentar reuniões sociais, que geralmente envolvem alimentação. Então, esse método, esse protocolo nosso que nós criamos foi para facilitar essas pessoas que têm um pouco de trava, um pouco de trauma, né? Para iniciar a fazer o tratamento odontológico e facilitar esse tratamento odontológico, né? Giovanni, o que é a hipnose? Hipnose. Eu posso dizer para você que toda hipnose é uma auto-hipnose. Que nem eu conversei com o nosso amigo agora há pouco, perguntei. Eu falei para ele, né? Você já foi hipnotizado? Ele, sério? Eu falei, sim. Porque o que acontece? O fato de você ter o foco concentrado e atenção em um ponto, alguma coisa, quando você assiste a televisão, por exemplo, você senta na frente da TV, você sabe que é um filme conscientemente. Você não imagina, eu vou chorar, eu vou fazer qualquer coisa decorrente do filme. Mas, de repente, você se concentra numa cena e aquilo faz com que você acaba chorando, sentindo aquela emoção. Você entra num estado... Eu choro muito. Perfeito. A gente chama de hipnose vigia. A diferença da outra hipnose, que não é uma outra hipnose, é porque tu fecha os olhos e eu vou dando as sugestões. Eu sou como se fosse um GPS, vou te guiando o que você precisa fazer. Então, o que acontece? Eu não tenho poder. Eu só sou uma ferramenta que vai te conduzir a um estado de transe hipnótico. Por que transe? Eu geralmente vejo homem hipnotizado quando vê uma mulher bonita, fica todo mais hipnotizado, mais ou menos. Ele fica olhando, concentrado. Não é meu caso nem do Daniel, com certeza não. Ah, certeza. Tá, desculpa, continua, porque... Basicamente é isso. Toda hipnose é uma auto-hipnose. Então todo mundo já foi hipnotizado, sim, já passou por... e não sabe. Já teve medo num filme de terror? Já. Eu já chorei, eu tava no trânsito... Perdi a cabeça, fui lá, xinguei e tal, daqui a pouco eu parei. O que eu fiz? Você estava num transe hipnótico, porque você se concentrou na tua raiva, no ódio. Daqui a pouco tu volta para a consciência, o que eu fiz? Faz sentido o que eu estou te falando? Então, assim, ó, a diferença quando você está, por exemplo, no consultório comigo, ou no nosso protocolo, eu vou sugestionando a pessoa e peço para ela fechar os olhos e vou conduzindo. Até ela chegar num estado que pode ser profundo, que a gente chama o SDAIL, que é o coma hipnótico, onde você não sente nada. E você pode ficar com o braço erguido, por exemplo, há 10, 15, 20 minutos e não sentir nada. E já é um outro transe. Não é um outro transe, é um estado diferente, profundo, mais profundo ainda. Tá, e você dorme, e essa história de que as pessoas têm medo de não voltar? Não. Né? Por que a gente fala durmo?
O Daniel já passou por hipnose comigo? Eu fiz uma sessão, também era um pouco cético, não cético, mas não Como é que conhecia. você vai aplicar nos pacientes? É que na verdade não sou eu que aplico, né? É o Giovanni que vai lá. Mas como é que você vai indicar para o... Claro, então eu passei por hipnose e gostei muito. E achei uma coisa bem interessante, porque a gente consegue ver a parte consciente com a parte inconsciente. A gente consegue distinguir essas duas partes. Então foi uma coisa bem interessante, uma experiência bem inovadora, para mim pelo menos. E não tem esse perigo da pessoa não voltar. Não. O que acontece? Quando se diz a palavra durma, é porque conscientemente você sabe, eu vou dormir. Significa o quê? Eu vou pra cama, fechar os olhos e relaxar, não é verdade? Você não vai falar, eu vou dormir, chegar na cama e ficar fazendo bagunça, não. Então quando você diz durma, é um gatilho para tu saber o quê? Fecha os olhos e relaxa os músculos. Descansa, relaxe. Agora, se eu vou dormir, não. Se você dormir, não é hipnose. Entendeu? Não, eu vou voltar, mas como que você vai voltar se você foi para lugar algum? Você está comigo, consciente, eu vou te sugestionando e você vai respondendo. Um processo terapêutico falando dia ou noite, dentro ou fora, e você vai responder dia, noite, está consciente conversando comigo, entendeu? Só que você está consciente, você fica mais sensível até, você consegue trazer emoções, lembranças. Uma vez que você está no estado de hipnose, eu consigo, a pessoa me confiando, né, dar sugestões, por exemplo, no nosso processo. Você sente que a sua bochecha está totalmente anestesiada. Lembra daquela vez que você sentiu uma anestesia assim? Então, você sente sua boca inteira formigar, você sente que toda a sensibilidade foi embora. E daqui a pouco, a pessoa abre os olhos, ainda em estado de hipnose, eu começo a fazer o teste. E ela fala, tá sentindo alguma coisa? Não. Por quê? Porque a memória dela trouxe aquela mesma emoção, aquela mesma sensação daquela vez que ela recebeu anestesia. Pode ter sido no braço, na mão, e a gente só localiza, foca, né? Existe toda uma técnica para isso. Mas é um poder gigante sobre a mente do ser humano. Isso é legal porque o que facilita a condução do caso de tratamento odontológico, né? Que nem o paciente ele se sente mais confiante nele, ele perde aquele pavor, aquele medo, e a gente consegue trabalhar mais tranquilo, né? Eu acho que nada mais tranquilo que trabalhar num clima tranquilo, o paciente calmo, isso facilita muito o sucesso absoluto da cirurgia, né? Gente, então é só chegar no consultório do Dr. Daniel e falar, cirurgia só com os dois juntos, Giovanni e Daniel. Combinação perfeita para não sentir dor e nem medo, é isso? É isso aí. E assim, eu vejo que muitos homens têm essa dificuldade de chegar no consultório e ficar tranquilo, né? Porque o homem é muito medroso. Homem é diferente de tudo. O homem tem medo. O homem fica gripado, ele tá morrendo. A mulher com gripe, ela levanta, vai trabalhar com o filho, limpa a casa. O homem não. O homem, ele é muito manhoso, ele é muito... Desculpa. Mas é isso aí. Eu vejo na cadeira, geralmente... o homem é chorão. O homem, se tiver uma febre alta, já tem que ir pro hospital. É verdade. E quanto maior o homem, mais o medo tem. Isso eu já diagnostiquei na cadeira. Que assim, quando o cara é um cara muito... Grande, é muito cara muito... O cara tem bastante... Desmaia. Acaba, porque é uma coisa que ele não está acostumado a se abrir, então assim, é difícil para a pessoa abrir a boca para botar instrumentos, dar agulha, então isso é muito difícil, né? E tem essa situação da agulha que muita gente fala, justamente né? Eu acho que tem até uma síndrome, tem uma doença, né, que a pessoa... Fobia de injeção. Hoje em dia existem vários nomes, né? Que as pessoas isso. Tem a síndrome de jaleco branco, que a pessoa chega no consultório e aumenta a pressão. Olha só. E é o caso que nós trabalhamos, na maioria das vezes, a gente trabalha com esse caso aí. O paciente fica muito ansioso, a pressão aumenta, impossibilita a cirurgia. No caso, nós fizemos a hipnose antes, o paciente regulou a pressão arterial e assim conseguimos continuar a cirurgia, o paciente tranquilo. Isso facilita muito, né? Não, e só falando a palavra medo, né? A pessoa pode ser mais forte, maior, sentou na cadeira, vai ter medo. O medo está por trás da fobia da agulha, o medo está por trás da ansiedade, o medo está por trás de vários lugares. Então, quando a gente trabalha com a hipnose, é para quê? Para gerar uma experiência que a pessoa não tinha antes. E o nosso protocolo é tão interessante porque antes dele sentar na mesa dele, eu vou sentar com o paciente, vou na casa dele e vou tirar todo o medo, toda a fobia, o que tiver, através da hipnose. Você começa o trabalho antes, gente, que interessante isso. É personalizado o nosso trabalho. Não é uma coisa que você vai lá, não. Cada pessoa é subjetiva. E tem muita gente já fazendo esse tipo de trabalho aqui na região? Não. Só vocês são pioneiros. Pioneiros, Poxa, gente, olha que bacana. É por isso que nós tivemos que criar um método para poder ajustar a hipnose com a odontologia, né? Fazer esse método funcionar. Porque hoje que não é o que acontece. O paciente vai lá no consultório, a gente faz uma avaliação, indico a hipnose, ele vai lá na casa do paciente, por isso que é personalizado, né?
ele faz os diagnósticos dele, ele faz a anamnese dele, controla o paciente. Quando o paciente chega no consultório, ele já está controlado, já está mais calmo, não é na hora, né? Então, o paciente já chega calmo. Aí é só a gente sentar e fazer o tratamento. Seja medo de agulha, seja ansiedade, seja fobia do jaleco, o que for. Isso. Quando eu vou na casa, eu já vou para realmente quebrar a emoção que ele tem negativa. E uma vez que eu vou lá, eu meio que preparo a mente dele, porque a mente dele já sabe, igual a da anestesia. Uma vez ela foi anestesiada, quando senta lá que eu dou a sugestão de anestesia, ela busca aquilo e traz de novo. A mesma coisa eu faço. Um dia antes, 2 dias antes, eu vou lá, preparo a mente dele para quando chegar no consultório dele, não perder tempo. Eu só induzo ela em hipnose, já trago aquela lembrança do dia anterior e ela já entra num estado profundo. E aí a gente já começa o procedimento. E é melhor né? Poxa, gente, então, hipnoterapeuta, eu não é isso? Como é? Não, o que acontece? O hipnoterapeuta, eu sou hipnoterapeuta, tá. né? Eu trato ansiedade, depressão, eu sou especialista nos dois. Mas eu nessa sou parte... especialista em tudo isso também. Crise de ansiedade, depressão. Existe o hipnólogo, que é a pessoa que estuda a hipnose, existe o hipnotista, a pessoa que aplica a hipnose, e existe o hipnoterapeuta que usa a hipnose na parte clínica. Nessa que parte, é o que você está fazendo isso, hoje em parceria. eu estou fazendo a parte de terapia e a parte hipnotista também. Por quê? Porque às vezes eu não preciso fazer uma terapia, basta deixar ela em hipnose e dar sugestão, só isso. Mas tem pessoas que eu tenho técnicas também que eu, por exemplo, trato fobia em 10 minutos. Tratamento mesmo, para ela nunca mais sentir. Tem processos que de repente eu vou lá, vou dar só uma sugestão e da forma que eu der, a pessoa nunca mais vai sentir aquele medo, aquele problema, entendeu? Então é hipnotista com hipnoterapeuta, entendeu? Descobri meu tratamento agora. Uma entrevista da Intise, cara, eu descobri meu tratamento. Já vou me livrar de tudo isso. Como é que iniciou essa ideia desse protocolo? Então, o que acontece? Eu já trabalhava na polícia militar, estudava hipnose, fazia hipnose por causa do YouTube, até que chegou um ponto que eu falei, cara, eu preciso ajudar mais as pessoas. Fiz o processo de coaching, me ajudou bastante, tem uma compreensão, mas ainda a hipnose ecoava. Daí eu fui para São Paulo, fiz curso, especialização. E o que aconteceu? Eu comecei a ver que eu poderia nichar, trabalhar numa área específica e mostrar para a pessoa realmente, olha só o que está acontecendo na tua frente, olha o poder da sua mente. Foi aonde, um certo dia, um rapaz chegou para mim, Giovanni, eu quero fazer uma tatuagem. Você consegue usar hipnose para tirar dor? Eu falei, sim. É muito importante para a pessoa que vai passar por hipnose querer e se permitir. Mas não adianta você fazer uma terapia e falar, eu quero, mas eu não me permito fazer tais coisas, né? Eu não me permito. Isso não vai funcionar. É mais importante você se permitir do que querer. Às vezes a pessoa chega assim, Giovanni, eu duvido que tu me hipnotiza. Eu falei, não vou conseguir. Agora a pessoa fala assim, olha, eu não acredito, mas eu quero. É o que eu preciso. Que foi o meu caso, né? Foi o caso dele. Daniel, pois é, porque vocês já eram amigos, como é que foi essa conexão? Não, aí que entra a situação. Aí o que eu fiz? Eu fui lá, esse tatuador, eu fiz todo o processo, tá no meu Instagram, ele ficou 5 horas, eu acho, comigo, dando sugestão, e ele não sentiu nenhuma dor. Beleza, eu fui lá, eu peguei, eu falei, eu vou começar a nichar na área odontológica, porque é um poder incrível, é um processo muito legal. Aí o que eu fiz? Comecei a mandar mensagem pra... Você tinha medo de dentista? Eu tinha quando era mais novo, né? Daí depois fui aprendendo mais sobre a mente, via que, pô, isso aí é uma... Entendeu? Eu falei, eu posso fazer isso. Aí eu comecei a mandar mensagem para alguns dentistas, teve alguns que responderam e tal, assim. Só que o Daniel, eu vi que, assim, ele faz vídeos também, ele tem uma autoridade. Eu falei, cara, é esse profissional que... E ele me respondeu também. Eu fui lá no consultório dele, expliquei, falei isso, a gente me agendou. Ele falou, cara, eu gostei muito. Eu mandei um vídeo pra ele. Só não sei se funciona. Daí o que ele fez? Não, eu vou achar um paciente, daí quando achar um paciente, a gente vai lá fazer um trabalho, tudo bem? Quanto cobra? Eu falei, não, eu não vou cobrar nada. Eu vou lá, vou te mostrar o processo, eu vou mostrar como funciona e depois a gente conversa. Isso acho que foi a diferença. Isso aí que foi bastante diferença, porque... Eu acredito que era o teu trabalho. É, meu nicho é só cirurgia, né? Claro, o melhor é um serviço, né? Então, como eu estou nichado no meu nicho é só cirurgia e prótese, então o meu dia a dia é cirurgia de implantes e prótese, né? Então, isso me falta, às vezes é o que falta, o que completa a minha cirurgia. Então, nós fizemos, às vezes, com anestesiologista, que nós fizemos, o médico anestesista vai no consultório, faz a anestesia, a sedação para o paciente dormir, mas usamos muita química, é muito caro, tem algumas restrições, então a hipnose encaixou como nunca, né? Ali faz a diferença. Ela chegou para facilitar o meu trabalho e facilitar o serviço para o paciente ele chegar mais tranquilo, né? Possibilidade. Imagina, eu tô com um probleminha cardíaco, fui proibida realmente de fazer cirurgia, até odontológica, tudo por conta da anestesia, então seria uma solução. Gente, nós vamos para o intervalinho e já voltamos, que o assunto tá bom demais hoje.
Deixe suas emoções tomarem conta de você. Chegou em Camboriú e região True Love Sex Shop. Brinquedos para gente grande. O ingrediente perfeito para a sua receita de sedução. Voltamos então agora com o assunto que o Giovanni estava explicando. Conta aí. Então, daí o que aconteceu, né? Daí o Daniel aceitou, falou assim, Giovanni, a hora que eu achar esse cliente, eu vou ligar para você. Eu falei, não, tudo bem, pode mandar, né? E aí até que ele encontrou uma cliente em outra cidade e falou assim, Giovanni, uma cliente assim, que tal situação, a pressão dela toda vez que vem no consultório é muito alta. Você consegue, através da hipnose, fazer com que essa pressão baixe, porque ela já foi no médico, toda vez que ela vem no consultório fica muito alta. É emocional. Falei, não, é possível, se ela querer, ele conversou com ela se permitiu. Quando eu cheguei lá, cheguei atrasado, eu tinha 15 minutos, deu máximo 20 minutos para explicar para ela o que é hipnose, tirar todo o medo bloqueia tudo. Tirar o medo, era uma pessoa com uma idade, não tinha mais 20, 30 anos, né? Eu tenho que entrar com uma explicação um pouco mais detalhada, uma forma diferente de explicar. Enfim, e ela não acreditava também, e ela meio que duvidou, né? Claro. Lá fora depois ele falou, eu acho que não vai funcionar. E detalhe, a gente precisa usar muito a imaginação quando vai fazer um processo de hipnose. Imagine tal coisa. Você vai lá e imagina. Você está se sugestionando. E ela chegou para mim, eu não consigo imaginar, Giovanni. Olha quantos bloqueios. Só que o que aconteceu? Foi tão forte, tão positivo, que tudo aquilo aconteceu em 20 minutos. E quando ele abriu a porta, ela estava completamente em hipnose, tranquila, relaxada. Falei, pode ir. Fez a medição da pressão, baixou lá. Voltou normal. Então, eu vou te levar para casa. Baixa a pressão. Minha mulher vai brigar, hein? Não, mas ela pode ficar tranquila. Pode ficar tranquila. Porque esse risco ela não corre, não, porque eu sou tranquila nesse assunto. Eu só o toque na mão já. Só dá sugestão. Só sugestão. Não, eu digo só para tirar. Até porque você vai em casa atender a paciente, né? Vou lá em casa. Pra tirar medo, ansiedade, ou senão a pessoa pode ir no meu gente, consultório também, né? Pressão alta. Gente, é um milagre que esse homem faz. E como é que é o nome da esposa? Daiana, um beijo. Dai, fica tranquila. Eu tô meio arredia, assim, como não quer nem ver. Nossa senhora, dá pra fazer terapia pra isso também, né? Pra não, trazer, mas eu não quero nem terapia, eu quero realmente distância por um bom tempo. Agora vamos lá. E dói muito para fazer implante? Perguntas isso de quem tá em casa. Não. O que acontece? A gente dá anestesia, né? O paciente fica tranquilo. O que eu vejo mais receio do paciente é a ansiedade e o medo. E isso nós estamos resolvendo com a hipnose, né? Então, aliando a hipnose com a boa anestesia, isso o paciente passa tranquilo, tem um pós-operatório ideal, até porque o pós-operatório pode passar por sugestões de melhoras do pós-operatório e isso faz o paciente passar uma experiência agradável sobre o implante, né? Bacana. Terceira idade, vale a pena fazer implante? Claro que vale. Ano passado, eu fiz um implante numa arcada toda de implante de um senhor de 96 anos. Aí todo mundo fala, o cara tá com 96 anos, né? E aí que eu falo, é nessa hora que é a melhor hora de fazer, né? Não a melhor hora de fazer, é uma hora certa, porque aumenta a expectativa de vida do paciente e aumenta a qualidade de vida também, né? O paciente com 90 anos deve aumentar bastante, realmente. Não, mas eu digo só assim... de ouvir falar, porque eu não sei nem se eu vou chegar lá. Não, mas assim, eu digo a qualidade de vida, o paciente não estava comendo mais, está se alimentando com pão, bolacha, coisas açucaradas, então começa a piorar a diabetes, começa a piorar tudo, né? Então a paciente podendo mastigar e tendo uma função mais adequada... E o Giovanni ajuda nisso também. Claro. Porque faz a seriedade. Pode sugestionar tudo. Que nem ele falou do pós-operatório, uma vez que você está em hipnose, eu consigo, através da sugestão, falar assim, a partir de hoje, você vai criar um hábito de todos os dias escovar melhor os seus dentes. É possível direto para a cirurgia. Você vai sentir que a sua melhora vai ser gradativa cada dia mais. As suas células, consegue sugestionar especificando. E o resultado vem, porque atualmente está trabalhando em cima do teu corpo. É muito incrível, que nem ele falou, tudo melhor. E assim, é a partir daí que a gente começou a criar um método, um protocolo que sentamos, estudamos, fizemos um planejamento disso para conseguir aliar o paciente, melhorar muito a vida do paciente. E é o que realmente acontece. Doutor, é clínica ou consultório? Eu tenho um consultório, né? É um consultório particular. Particular, não é como... Não. Nós estamos situados dentro de uma clínica médica e é um espaço que eu aluguei lá para fazer... Fica onde? Aqui em Balneário mesmo? Em Meia Praia.
Fica Meia Praia. Fica O na rua Giovanni também mora em Meia 234. Praia. Não, eu moro em Barra Velha. Só que eu atendo em Joinville, atendo em Balneário Camboriú, né? E também, daí o que acontece? Daí quando o Daniel precisa, eu falo, eu vou onde é necessário. Se tu tiver paciente em Curitiba, em São Paulo, precisa, eu vou, não tem problema. Porque nós queremos que o paciente ele tenha uma experiência, a melhor experiência da vida dele. E voltar a sorrir, voltar a se alimentar bem. Mas esse procedimento da hipnose com cirurgia, você faz hoje só com o Só doutor com o Daniel. É. Nós criamos esse protocolo, a gente tem que ter um entrosamento também, né? Isso. Com o tempo também você vai se familiarizando com o processo, com o protocolo. No começo até ele ficava meio assim, eu posso falar, não posso falar. Até que chega um ponto, não. Que vão ajustando os dois profissionais, ajustando para um bem só, né? Para o paciente, Sim, né? e como vocês são pioneiros, eu acho que vai ser sucesso total. Vai ser Com sim. certeza. Nós temos bastante paciente no litoral todo, então, de Joinville até Florianópolis, eu atendo bastante paciente, faço bastante cirurgia deles, então... Daqui a pouco vocês não vão mais dar conta. Já tá quase faltando horário. Puxa vida, gente. Qual a diferença que você percebeu no processo cirúrgico depois disso? Isso foi um processo muito, para mim, como profissional, agradável, né? Antes o paciente sentava nervoso, a partir do momento o paciente começa a cansar, a ter irritabilidade, principalmente os homens, né? Então, a partir do momento que o paciente senta, fica tranquilo 2, 3 horas, eu como profissional consigo render muito mais, fazer um trabalho muito mais polido, um trabalho muito mais tranquilo, né? Eu acho que isso traz qualidade no serviço e qualidade na experiência também do paciente. Existe alguma contraindicação da hipnose? Não, para o nosso método, para a hipnose, ele... Toda pessoa que já passa por hipnose pode ser hipnotizada. O coração, alguma coisa que você falou, não, isso não vai atrapalhar. Meu coração não tem problema. Se der para substituir na hipnose com qualquer outro órgão... Em relação à hipnose, tá tudo tranquilo. Eu topo. Tá tudo tranquilo, podemos fazer. E as restrições cirúrgicas, né? Tem algumas, mas a maioria é aliado à ansiedade ou medo. Então... Ansiedade principalmente, né, gente? Ansiedade, claro. E como é que está essa situação? Como é que vocês têm sentido por conta da pandemia? Bastante. Eu também dou palestra em empresas, né? Só para ter uma ideia, hoje eu vi de uma empresa grande da região, e eles falaram o seguinte, que a ansiedade aumentou tipo 80% após a pandemia, os níveis de atestado. Olha só, ansiedade, daí depois da ansiedade a pessoa está ansiosa, né? E o que acontece? Ela vem com uma depressão depois. Sim, porque diminui totalmente a qualidade de vida. Claro. E as pessoas não acreditam, pensam que é frescura, ainda, infelizmente, né? E o mal do século vai ser a emocional, vai ser a ansiedade, a depressão, o que foi o mal do século passado, problema de coração por causa da industrialização dos alimentos, né? O mal do século que vem, esse mal que nós estamos, é emocional e psicológico. Eu tive a primeira crise de ansiedade, eu achei que estava morrendo, porque a impressão que dá é que realmente você vai morrer. E é muito feio mesmo. Sudorese, exatamente, falta estou de ar. morrendo, vamos correndo para o hospital, e aí a médica já vê teu oxigênio, tá tudo tranquilo, você está respirando. Não, eu não estou respirando, doutor. É incrível, né? Faz 3 anos o paciente teve uma crise de ansiedade, está trabalhando muito, fazia 7 protocolos por dia, está trabalhando muito, então eu tive uma crise de ansiedade também. E é isso aí, é aquela sensação de morte. Estou morrendo, né? exatamente. Eu até fui no cardiologista para ver o que estava acontecendo e não tinha nada. E eu associo ainda depressão e síndrome do pânico. Nossa, para você ver que uma conecta na outra. Conecta. Eu acho que tá precisando Tudo emocional. Está precisando de uma consulta com o Não, Giovanni. eu já disse, por isso que eu brinquei, vou levar ele para casa. E olha só, Mas depois se ele daí for lá tudo bem pra minha começa a vir com casa, insônia. lá pra minha casa ele enlouquece, porque o que tem de gente precisando, eu tenho uma filha de 6 Vai fazer uma fila daí. Eu tenho uma filhinha de 6 anos, já começa por ela. Coitada. Aí quem tá pirando sou eu, né, Maria? Brincadeira, mamãe te ama. E eu tô naquela fase, uma que tá descobrindo o mundo, e uma que o mundo conspira contra ela, que acabou de fazer 18. Nossa. Essa Maria descobrindo o mundo e a Júlia, o mundo conspira contra ela. Não deve estar fácil a vida, né? Não. Deixa eu ver, o que é para quem é esse protocolo? Por que é que vocês desenvolveram e para quem esse tipo de protocolo? Para todos os pacientes? Todos os pacientes, principalmente as pessoas que têm ansiedade, né, e medo. Então, esse protocolo serve para paciente que não tem medo também, para se sentir mais seguro, se sentir mais tranquilo, ter uma experiência diferenciada, né? E o paciente que tem muito medo, a hipnose é essencial, porque aqueles motivos que eu já falei, né? O paciente fica tranquilo, fica calmo e a gente consegue ter uma cirurgia muito mais bem sucedida, né? Não é que não vai precisar da anestesia. Não, a anestesia é sempre colocada, até com sedação medicamentosa, o paciente dorme, Anestesia igual. a gente usa anestesia local.
por depois também, né? Claro, o pós-operatório é muito mais tranquilo de qualidade, né? E o Giovanni falou que ajuda até no pós-operatório, Sim, né? através da hipnose dá para você utilizar o controle da dor, dá para você utilizar, como eu te falei, existe um estado da hipnose que a pessoa não sente nada, mas é questão de querer, quanto mais a pessoa se entrega, mais ela consegue aproveitar a experiência, entendeu? E mais fundo. Tem pacientes que vão, simplesmente você vai conduzir e esse paciente simplesmente ele vai entrar no estado de desveio que ele não vai sentir nada com toda a cirurgia. Mas vai ter aquele paciente que ele está ouvindo, está tranquilo e não está sentindo nada. Tem pacientes que não só vai estar tranquilo, depende da entrega de cada paciente. E só que a gente sempre trabalha para que, uma das sugestões que é dada sempre é analgesia ou anestesia, para que ele seja a melhor experiência de todas. Porque o que eu vejo pela experiência clínica, que o pós-operatório muitas vezes é estragado pela ansiedade do paciente, de levantar, cozinhar, fazer comida, varrer a casa. Então, imagina, a pessoa faz uma cirurgia. Eu tenho que estar aqui parada, mas eu tenho tudo aquilo outro para fazer. E a pessoa acaba varrendo a casa, fazendo trabalho de casa ou saindo para trabalhar, trabalhando fora, né? E acaba estragando o pós-operatório, tem que ficar a pessoa tranquila. Aí a culpa é do doutor. Começa a latejar, aí tem que entrar tem que atender a pessoa de novo, que está com de madrugada, às vezes, né? Muitas vezes. Que fica com o celular ligado, né, doutor? Sempre, assim. sempre. Essa ideia a esposa, que inclusive está aqui lindíssima. Como é que é o nome desse A Rúbia. A Rúbia está aqui lindíssima. Acompanha a Rúbia também. E essa ideia do consultório, realmente. Participar disso tudo, né? Claro, que ela me ajuda na parte burocrática, toda a parte de atendimento também do paciente. Que bom, vocês trabalham juntos. Trabalhamos juntos. Então ela já sabe que paciente é neurótico. Ela que resolve isso, né? Que bom. Então, assim, essa ideia do consultório, trazer um serviço de qualidade que eu e o Giovanni desenvolvemos, o paciente precisou, sábado de noite, ele vai ligar e nós vamos estar dispostos para atender o paciente, porque eu acho que essa é a diferença de um consultório e de uma clínica, né, uma franquia. Então, o ideal está sempre perto do paciente. Mas para quem está em casa, doutor, como é que você faz? Dá para parcelar, esse pessoal que quer começar a fazer tudo isso? Sim. Porque geralmente as pessoas têm procurado essas clínicas grandes, claro, justamente pela facilidade, mas não fazem ideia que também tem condições de sentar e resolver tudo isso, até já eu fazer um pacote com o Giovanni. Essa ideia, porque assim, eu tive já clínica, já fui sócio de clínica grande, de franquias. Então, eu peguei o melhor do consultório, que é o atendimento, a qualidade de serviço e a prestação de serviço, né, na técnica, com o melhor de uma clínica que financia e faz boleto. Então, eu tentei juntar esses dois, juntar a facilidade de uma clínica, que hoje tem, né, todo mundo sabe, parcela em 15, 18 vezes, no boleto, a gente facilita bastante também. Faz isso também, por isso que é bom, porque muita gente às vezes está em casa, vou falar bem a verdade, porque as pessoas devem perguntar, eu gostaria muito, nossa, perfeito, mas e aí, será que vai ter condições de parcelar, de tudo? Até porque eu vejo que talvez essas clínicas, muitas vezes, é estagiário começando, tem uma certa dificuldade, né? Eu já tive, né? Então já sei, a franquia, a partir do momento que, não só a franquia, a clínica grande, né? A partir do momento que fecha o contrato, ela vira o cadastro e é o cadastro, né? O consultório, a diferença do consultório é que eu conheço todos os pacientes, eu sei os familiares, eu sei o que o paciente tem, então eu faço a avaliação, faço a cirurgia, faço a prótese e faço o pós-acompanhamento. E acompanha o paciente. Então o paciente precisou, no meio da noite, falar com a minha esposa. Então a minha esposa está do meu lado, na maioria das vezes. Então, Rúbia, Santa Rúbia. Vai pro doutor dormir um pouquinho. A Rúbia cuida dos pacientes e cuida de mim também, né? Poxa, pensa no trio, pode procurar o trio aí. Isso que eu falo, que é o casamento perfeito. Mulher é fantástica. Fantástico, é espetacular. Eu sou fã da mulher. Estou aqui com dois homens que fazem um trabalho excelente, mas por trás deles, quem é que está segurando. A minha mulher também é bem assim. Ela, nossa. A Daiane. Nossa, é bem assim. Eu já gravei, Daiane. E essa ideia que me Giovanni é prestar um serviço familiar, também? né? Ela é hipnoterapeuta, só que ela tem a empresa dela. Ela né? também Ela também se formou, mas foi mais para conhecimento pessoal. Então vocês fazem hipnose um no outro, troca para poder aguentar o tranco? Na verdade, assim, eu já fiz ela ficar sentir bêbada, já fiz esquecer nome, essas coisas de entretenimento. Você é pronta com ela? Às vezes assim, a gente brinca, né? Mas ela não quis ir pro lado da terapia, porque você tem que gostar, igual o dentista, você se forma na faculdade, mas não é todo mundo que faz um trabalho igual o Daniel faz.
Ele tem que amar E aquilo ele que faz. abriu as portas, né? Sim. Ele quis experimentar e deu Isso. certo. É algo diferente, o que ele faz é personalizado. Por isso que também eu acho que essa nossa junção deu tão certo. Porque a mesma visão, não, nós temos que criar algo que não tenha no mercado. Algo que seja nosso, algo que seja único. Para que a pessoa venha e tenha a melhor experiência. E é isso que a gente quer. Entisicada apresentando para toda a região a dupla perfeita para acabar com os seus problemas. Sorriso perfeito. Sorriso perfeito. Com a dupla não, na verdade, desculpa, um trio, porque a Rúbia vocês não A estão Rúbia vendo. vai, vai conectar um. Mas e essa questão do teu trabalho no consultório também, porque daí eu já pensei, já fui longe, né? Sim. Você falou em ajudar as pessoas, hoje consegue, através do Daniel, ajudar as pessoas com cirurgia odontológica. Uhum. Mas eu já pensei lá no paciente com câncer, com outras doenças. Pensa que bacana chegar nesse avanço, né? Só que, sabe qual que é o desafio? É que nem todo mundo está aberto a isso. Que nem o Daniel, ele abriu uma situação que outros talvez não aceitariam essa proposta, não aceitariam. Tanto é que eu cheguei lá e falei, eu vou fazer, depois a gente conversa. Porque as pessoas, elas duvidam, elas não acreditam, elas têm medo do novo. E quando você vai trabalhar no Hospital de Câncer em São Paulo, se não me engano, tem hipnoterapeuta que trabalha lá. Que nem esse estado que eu te falei, Isdale, as pessoas que já estão numa fase terminal, que sentem muita dor, eles ajudam dessa forma também, para amenizar a situação da pessoa. Porque às vezes remédio nenhum faz mais efeito. Mas assim, por exemplo, eu já atendi esse suicida, que na sexta-feira tinha tentado suicídio, na segunda eu atendi ele. Imagina, ele estava a ponto de se matar. Entendeu? E o resultado foi assim que surpreendente. Você já chegou a atender alguém na rua? Porque o Vlad está me mandando cortar, mas eu quero... Você responde. Ele vai brigar comigo, mas não vai nada, já estou acostumada. Não, ainda não atendi. Eu só já ajudei assim por uma situação que vi acidente e eu ir lá, falar, a pessoa, posso te ajudar a tirar a dor? Lembra a dor? Entendi. A pessoa quer dor, eu quero me libertar disso sim, 3, 2, 1, 2. Gente, eu acho que eu vou chamar vocês outras vezes aqui para a gente continuar falando sobre o assunto, porque é muito bom. Quem sabe as pessoas que estão em casa também tenham algumas dúvidas e mandem para a gente. Se vocês, é claro, tiverem mais tarde um tempinho, né? Claro, Com certeza, claro. se tiver. Na agenda para vir falar sobre o assunto, convidar que é que vier. muito bacana. Eu quero agradecer muitíssimo a presença de vocês aqui Obrigado. na Intisicada. Gostaria de deixar alguma mensagem, doutor? Depois a gente vai passar Claro. aqui, o Vlad vai pegar os contatos da clínica e também do Giovanni. Assim, ó, você que tem medo, ou não só de odontologia, toda a saúde, cuide da sua saúde, que é seu templo da vida, né? Então, o seu corpo é o melhor que você tem. Então, cuide do seu corpo. Nesse momento de pandemia também é o que vem nos trazer isso também, para ter o cuidado da qualidade de vida, melhorar essa situação, tá? Eu vou dizer para vocês que aprendam a conhecer aquilo que está dentro de vocês. Às vezes a gente busca sempre meios rápidos, fáceis de poder tratar algo, seja num processo odontológico, seja saúde mental, física, mas aprendam, não tenham medo, que nem eu com o Daniel criamos esse protocolo. É algo novo. Muitas pessoas podem pensar, funciona, será? Venha conhecer. Vocês vão ver que sim, o processo é válido. E o poder maior está dentro de vocês quererem e se permitir mudar isso. Esse foi mais um programa de A Intisicada. Muito obrigada.